Estamos de volta com mais um novo capítulo aqui no canal, onde finalmente terminamos o flashback de Odin, ou Velk, né, chame como preferir. E afinal de contas, chegou a hora de ver se esse flashback tão longo realmente valeu a pena, ou se foi uma completa decepção. Além disso, finalmente voltamos para o combate entre Odin e Sakata Kintoki, com uma revelação cruel das habilidades do Nórdico Supremo. Então se você também quer saber tudo e um pouco mais desse capítulo nessa análise mais que completa, pega o seu almoço e vem comigo para análise do capítulo 114, a existência apagada, aqui no canal do Shakestein. O capítulo começa com o Velk deitado e completamente ferido do golpe dos deuses primordiais, olhando para a vila de Gonir sendo completamente devastada em chamas e morte. Os três deuses primordiais restantes atacam os moradores com rajadas de seu cajado, lâminas de energia e poderes mágicos, enquanto Velk inutilmente chora e pede para eles pararem. Nos é dito que os habitantes do vilarejo não deram nenhuma resistência, e que então o Jotun Spell, o escudo protetor da vila, foi destruído. Saga, o aprendiz de Feldis, dá de cara com um dos três deuses primordiais e diz a ele que os deuses primordiais estão fazendo a mesma coisa que a Yggdrasil fez no passado, mas antes que ele pudesse terminar a sua crítica, o deus primordial o mata letalmente, cortando a sua cabeça fora, encontrando então Feldis morrendo enquanto dormia. O deus diz que a barreira estava conectada à vida de Feldis e agora que ele morreu, ela estava destruída, dizendo que ele teve sorte por não ver o massacre final do seu povo, o que apesar de ser triste, é verdade mesmo. Agora com todos massacrados, os três deuses se reúnem e usam o resto de sua vida para fazer um feitiço final e apagar absolutamente tudo, não deixar pedra sobre pedra. O Frenzor, inferno devastador incontrolável, que apaga tudo nos arredores. Tudo menos Velk, que foi protegido pelo colar Gungnir, o colar de proteção que Feldis havia lhe entregado, como eu previ que iria acontecer no vídeo de análise passado. Os três deuses avançam para tentar matar ele, mas as suas energias se acabam antes e temos seus momentos finais se perdoando para seus companheiros primordiais por terem falhado em sua missão, dizendo que aquilo que deveria ter sido apagado não foi destruído, e aquilo que jamais deveria ter sido deixado para trás plantou uma semente maligna para o futuro. E meus amigos, só aqui nas primeiras páginas já temos muitos detalhes interessantes, então deixe-me falar sobre todos eles com calma, porque esse flashback tem muito conteúdo para se comentar. Mas antes disso, só deixa eu te lembrar, se tá curtindo a análise e gosta de Shumatsu no Valkyrie, seja bem-vindo ao canal do Shakestein. Aqui temos conteúdo de Shumatsu, né, o nosso Record of Ragnarok, toda semana, além de outros mangás a mais, como por exemplo Tenkaichi. Então se você curte o mangá de Shumatsu e quer acompanhar a rodada derradeira do Ragnarok entre Odin e Sakata, sabendo todos os detalhes, uma análise completa na sua mão, só se inscrever pra gente bater a meta dos 8.000 inscritos. E também, claro, compartilhar o canal com os seus amigos, caso você já esteja inscrito, beleza? Conto com você para ajudar ainda mais o canal a aumentar muito o seu tamanho. Então, voltando ao flashback, ainda não terminamos ele propriamente, então eu vou deixar para falar sobre ele completo quando a gente terminar, mas eu quero pensar alguns detalhes que já falamos aqui na narração anterior. Primeiro é como esse flashback acabou sendo absurdamente trágico, né? O Velk realmente tem um passado bem triste. Ver ele se arrastando e encharcado de sangue enquanto sua vila queimada é, sem dúvidas, uma cena muito impactante e triste. O que mais é impactante também é o fato desse mangá maldito não ter dado nome para esses deuses primordiais até o final da vida deles. Tipo, eu sei que você pode argumentar que o mangá não deu nome a eles porque eles fazem parte, né, de uma história apagada, mas qual é, pô? A Eren e o Gonir tinham nomes, porque exatamente esses três não poderiam ter. Eu acho a decisão deles de não dar nome a esses primordiais algo bastante chato do mangá. Agora, o que eu acho legal é esse choque de ideologias que os capítulos passados, bem como esse também, acabou construindo pro leitor. Esses três deuses sabem que estão fazendo algo ruim, eles pedem desculpa ao povo de Gonir, mas veem isso como um mal menor. Lembrem-se que eles viram de frente, né, com seus próprios olhos, o terror da Yggdrasil, uma força inabalável que não podia ser superada ou vencida. Para eles, esse ato de massacre é algo ínfimo se comparado com o que a Yggdrasil poderia trazer caso voltasse. E eu acho que esse trauma deles poderia ser trazido melhor no mangá com, por exemplo, esse primordial aqui rebatendo as falas do Saga, dizendo que ele não sabe, né, ele não viu o horror que a Yggdrasil é capaz. Então é fácil, né, o Saga falar que eles são como a Yggdrasil sem nunca ter visto o que eles podem fazer. Mas eu também gosto do fato do primordial matá-lo logo depois de ouvir, né, que eles são iguais a Yggdrasil, dando um toque não só de raiva ali, né, por ser acusado de ser como aqueles malucos de éons atrás do qual eles lutaram pra salvar toda a existência, como também por meio que já saber que a atitude deles pode ser comparada com o massacre do Crepúsculo dos Deuses, mas ele não se importa, pra eles isso é um mal necessário.
E no final é muito legal as palavras finais do Primordial, né? Vendo que o Velk sobreviveu, é somente um garoto, mas eles sabem que cometeram um erro de deixar a vontade de Gonir viva. As palavras desses três, querendo ou não, preveram o que o Odin se tornaria hoje. Aquilo que foi deixado para trás plantou uma semente maligna para o futuro. Então vejam como é complexo. A ideologia de Gonir e até mesmo a sua criação, que é o colar, salvou o Velk da morte, ocasionando que ele se tornasse Odin e quisesse fazer justamente o que o Gonir não queria, que era reviver a Yggdrasil. E as ações falhas dos Primordiais acabaram deixando essa semente maligna, que é o Velk, que também vai contra o que eles acreditam. No final, o Velk é um fruto dessa guerra ideológica, desse apagamento cultural, e por que não, da imprudência e ignorância não só dos Primordiais restantes, como também do Gonir. Querendo ou não, os Primordiais não estão totalmente errados. Se eles tivessem matado o Velk aí, o Odin nunca teria criado seu plano de reviver a Yggdrasil, e o conhecimento dos Deus Primordiais estaria somente no livro de Gonir e em Sakata Gentoki, do qual a gente vai falar mais pra frente. Ou seja, não teria ameaça de que a Yggdrasil retornaria nos tempos atuais do mangá. Então eu particularmente curti muito esse massacre, quer dizer, não curti um massacre, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? As falas da sessão final da Vila de Gonir e toda essa ironia divina que é a vida do Velk que o mangá construiu e do qual agora tá vivo, né, completamente desesperado por ter percebido que foi culpa dele que tudo isso aconteceu afinal. Velk então vaga pelo reino celestial todo maltrapilho tentando contar para os outros sobre a verdadeira história do mundo, mas ninguém ouve ele. Não só isso, ele é desprezado, enojado, jogado às traças. E é legal pensar que o Velk vive como aqueles maltrapilhos malucos, né, que profetizam o apocalipse, sendo ignorado por tudo e todos, e chorando enquanto tacam pedras e lixo nele. Sei lá, eu particularmente achei muito triste e emocionante essa parte aqui do Velk sendo ignorado pelos outros. Então vemos que mesmo após tudo isso, um Velk já mais velho ainda tenta falar com eles, mas agora em um estado absurdamente quebrado. Esse capítulo, apesar de ter textos expositivos, também tem muitos detalhes. Aqui o Velk tá mais velho do que a sua versão jovem, e lembrando, né, ele é um deus, ele não é um humano, então ele envelhece muito lentamente. Ou seja, ele não ficou só, sei lá, 10 anos ali pregando, né, entre muitas aspas, a palavra do Gonir. Ele ficou talvez centenas, milhares de anos nesse processo sem nunca ser escutado. E além disso, é legal ver o detalhe que mesmo cansado, fraco, desesperado, o Velk continua murmurando o seu discurso, dizendo para não fugirem da verdade, né? Quase de maneira automática, mesmo sem forças, ele continuava a falar. E as falas dele de não se ignorar a verdade, pois com ela tecemos o futuro, me lembra não só, evidentemente, o Gonir, né, como também o Tesla. O Tesla é esse lado positivo, né, de passar a verdade pra frente, mas gosto como aqui o Velk poderia ser quase visto como uma versão quebrada de um Tesla que nunca foi ouvido ou ajudado. Um Tesla que acreditou em passar a verdade pra frente, mas não tinha ninguém pra quem passar essa verdade. Então o Velk tropeça, cai no chão e ouve duas deusas crianças chamando-o de Deus fracassado. E é aí que o Velk estrala. Ele se dá conta que é o único que sabe disso tudo, de toda a verdade. Ou mais, ele é o único que se importa com a verdade. E se ele é o único, então quem garante que foi verdade? Os seus dias de paz realmente existiram? Eu realmente acho que a comunidade está subestimando demais o que o Velk passou. Gente, ele não teve só a família e a vila massacrados. O Velk sofreu um apagamento histórico. Ele não existe mais. Seus amigos, família, sua vida, tudo que ele viveu foi apagado completamente da história. Muita gente tá dizendo que achou forçado ou bobo o Velk ter ficado completamente maluco, mas eu particularmente acho o salto pra loucura dele algo muito lógico. Ele percebe após éons de existência que a sua vida foi completamente apagada. Então não adianta se esforçar pra trazer isso à tona, acabou tudo. Ninguém sabe quem você é, simples assim. Não é só morte, há apagamento histórico e cultural. Imagine você não só perder todos os seus amigos e familiares por culpa sua, como também ninguém se lembrar deles e zoarem você quando tenta falar deles e tenta passar a verdade do que foi que aconteceu. Ser cuspido, humilhado, jogado em poças de água, ser verdadeiramente menosprezado e ninguém saber do que você passou e do que você tá carregando. Sei lá, cara, eu realmente acho que esse flashback é muito pesado. Eu curti demais essa tragédia na vida do Velk, que pra mim justifica completamente ele ficar louco e acabar
acabar abandonando tudo no final. Não é só vingança, o Velk entendeu que se ninguém liga pra verdade, se ele e a vida dele não existiram, então esse mundo também deve desaparecer. Em uma ironia divina, Velk, aquele que pregava para tomarem cuidado com Yggdrasil, agora carrega a vontade de destruir o mundo. O amor de um deus pode facilmente se tornar ódio, isso já tinha sido dito no mangá. E com isso, Velk se proclama o Senhor da Loucura e do Ódio, os mesmos títulos que ele falou pro Beelzebub e pro Buda. E o seu colar então se torna a lança Gungnir. De maneira incrível vemos o Velk olhando o mundo por um penhasco, e vocês se lembram de um certo painel do Odin primordial em cima de um penhasco? É, senhoras e senhores, os paralelos artísticos estão aí, vê quem quer. Odin então chora em raiva dizendo que quando chegar a hora certa, o mundo conhecerá a verdade. Vemos então o deus sem nome encontrar o livro de Gonir e por fim encontrar a espada Gran, no qual se tornou o Odin que hoje conhecemos. Como temiam, o conhecimento de Gonir se voltou para o mal. Odin agora vê o legado de Gonir como a destruição do mundo. E com isso finalmente voltamos ao combate de Odin versus Sakata. Mas antes disso, só deixa eu terminar de falar do flashback do Velk, né? Então, dito tudo isso que eu falei, o flashback do Odin foi bom? Sim, pô, foi bom pra caralho. Eu lembro de falar na review do capítulo 110, se não me engano, que o flashback do Odin precisava ser algo extremamente marcante e muito trágico. Algo no nível mesmo do flashback do Beelzebub. Eu acredito que o mangá conseguiu fazer isso, conseguiu criar esse passado trágico e não só expandir a lore com os deuses primordiais, como também construir esse passado do Velk/Odin. Tivemos disputas ideológicas sobre apagar a história ou manter ela, massacres, apagamento cultural e a loucura de um deus que um dia foi bom, agora com o coração tomado em trevas e desespero. E mais, muitos estão tratando como, beleza, né, o personagem do Odin foi explicado, mas eu não acho isso. É justamente agora, com a gente sabendo de todo o seu passado, e principalmente com essa verdade do povo de Gonir sendo revelada no Ragnarok, que a gente pode ter um desenvolvimento muito bom pro Odin. Afinal, o povo de Gonir, essa história, não foi apagada como ele imaginava, ela sobreviveu. De alguma forma, o Sakata Kintoki sabe disso tudo. Então esse fator pode fazer com que o Odin, sei lá, né, se arrependa, tenha uma redenção, ou então se entregue totalmente o desespero em seu coração e continue sua batalha para acabar com tudo. Após esse flashback, eu realmente vejo que o mangá tem um potencial muito grande para mostrar essa visão de mundo do Odin, de que esse mundo tem que acabar, até para não transformá-lo meramente num boneco que sofreu, né, por tudo isso e quer vingança, mas sim numa mente deturpada que foi entregue à loucura e desespero causada por uma guerra do qual ele não pediu para estar. E temos esse fator importantíssimo que é, como é que o Sakata sabe disso tudo? Bom, eu já comentei em vídeos passados a minha teoria e eu vou reforçar aqui. Sabemos que o Sakata é descendente de Gonir, já que ele carrega a runa do Gonir com ele, mas ele usa especialmente as habilidades da Eirin, que é a deusa primordial da luz. Minha teoria é que, diferente do que os deuses primordiais pensavam, Eirin sobreviveu, percebeu que estava errado, se arrependeu de ter causado a morte de Gonir e fugiu para bem longe, para Midgard, onde eventualmente deu vida a uma nova vila de onde Sakata Kintoki teria surgido. Para quem não sabe, nas lendas é dito que Sakata Kintoki foi criado por uma bruxa da montanha, que eu não duvido nada que tenha sido de fato a Eirin, que sobreviveu e criou o Sakata, contando pra ele a verdade da vila de Gonir, do crepúsculo dos deuses e etc. O único problema dessa teoria é que os deuses primordiais não sobreviveram até a humanidade ser criada, então a Eirin sobreviver tanto tempo assim é bem curioso, mas eu ainda acho que é uma ótima teoria. E agora sim voltamos pra arena com Odin dizendo que já é tarde demais para parar a destruição do mundo, e novamente fazendo um cântico mágico, lançando a sua Gungnir na direção de Sakata. O nono cântico amaldiçoado Vindgoskor, presa do vento da sombra espiral, um ataque que é lançado na direção de Sakata, que então repele com o seu machado, usando de sua força para lançar o tesouro sagrado para longe, então atacar um Odin desarmado. Mas repentinamente a lança de Odin aparece atrás de Sakata e o ataca por trás. O mangá esclarece sobre as lendas da Edda em prosa, que diz que a lança de Odin é conhecida por não ter nada que a impeça de atravessar e nunca errar o seu alvo, ou seja, Odin já recebeu com o seu nono cântico um ataque teleguiado como Hax. A Edda em prosa inclusive chama a Gungnir de Tesouro Sagrado Supremo do Reino Celestial, mas aqui vale o adendo, nas Raws o termo usado é Shikou, para algo supremo ou inigualável, enquanto o Mjolnir do Thor, que também é chamado de Tesouro Sagrado Supremo pela
Eden prosa lá na primeira rodada, nos primeiros capítulos, tem os termos Saikyo, que se lê diretamente como o mais forte, the strongest, né? Ou seja, aqui a gente pode entender que enquanto o Mjolnir é pra Eden prosa o tesouro sagrado mais poderoso, a Gungnir é pra Eden prosa o tesouro sagrado mais elevado, muito provavelmente por ser portada pelo Odin, que é o nórdico mais elevado. Se você tiver alguma dúvida quanto a esses títulos, né, os kanjis, a diferença deles, eu tenho 2 vídeos falando sobre isso. Um falando sobre as traduções erradas do Thor, que envolve também essa questão do Mjolnir ser considerado o tesouro sagrado mais poderoso, tô deixando aí no card, e outro, mais recente, falando sobre os títulos do Odin, que foi chamado recentemente mesmo no mangá de Supremo, né, com esse kanji Shikou, que a sua lança também foi chamada. Também tá no card e vale a pena você dar uma olhada. Inclusive, vale constar aqui que assim como Thor, o Odin também teve um golpe que vai e volta atacando o seu adversário pelas costas. Thor tem o seu martelo, que é lançado e retorna para sua mão, e Odin sua lança, que nunca é seu alvo e também retornou para sua mão. Se não me engano, o mangá chegou a dizer que o lançamento do Thor tem magia envolvida, assim como essa do Odin também tem. Mas eu lembro disso ser uma tradução errada, se eu não me engano, eu tenho que investigar certinho. Comentem aí embaixo se vocês querem um vídeo falando sobre isso, beleza? E eu não vou entrar no mérito de power scaling aqui por enquanto, tá? Não só o vídeo já tá bem longo, como a gente também não sabe tudo sobre as habilidades do Odin ainda. Então é difícil dizer se foi um bom feito do Odin, se o Lubu, por exemplo, né, conseguiria desviar, que é o oponente do Thor, né? Se o Sakata seria acertado pelo Mjolnir do Thor, se o Sakata ser acertado é um demérito pra ele, enfim, vamos deixar isso pra um vídeo futuro. Aliás, lembrando, os cânticos rúnicos do Odin ali são baseados no Havamal, uma seção da Eden prosa que fala de vários cânticos que o deus Odin sabe ensinar pros outros, que ele aprendeu quando ele lá se enforcou, né, na árvore da vida. Já tivemos a sua 6ª canção ali na batalha, agora tivemos também a sua 9ª canção, que fala ali sobre tempestades e acalmar o mar. Eu tô mostrando aí da tela, né? Mais ou menos que é o que o Odin fala aqui no mangá, mas não tem muito sobre a lança retornar pra ele, né? Não tem muito disso da lança. E com isso, finalmente vemos a lança voltar na mão do Odin, que sorri maleficamente, dizendo que chegou a hora de pôr um fim em toda a história. Uma conclusão épica que tece a motivação desse que é o maior vilão dos céus, que quer apagar toda a história como conhecemos, criada há éons atrás. Como eu já comentei bastante do Odin e do seu flashback, não acho que tenha necessidade de eu ficar me repetindo. Então vamos falar sobre o que o futuro nos aguarda e sobre o que o próximo capítulo nos espera. Bom, esse capítulo 14 finalizou o volume 26, que vai ser lançado em março, no qual esperamos que a capa seja o Sakata Kintoki. Então o próximo capítulo 115 pode ser tanto um capítulo muito longo, quanto um capítulo muito curto, não tem como a gente saber. Por fim, eu acredito que o que veremos no próximo capítulo é porrada! Sim, meus amigos! Sei que muitos estão ávidos aí por porradaria e se cansaram, né, de 3 meses seguidos de flashback, mas o próximo capítulo eu vejo sendo focado em explicar as habilidades de Odin, que ainda não foram totalmente explicadas, e também, quem sabe, um contra-ataque de Sakata, mostrando o quão ferido ele ficou por esse golpe anterior do Odin, né, da lança que retorna, já que a gente não sabe o quão ferido ele foi, e só parece que acabou sendo razoavelmente ferido porque ele também gospe sangue pela boca. E depois desse capítulo de porradaria, teremos o capítulo 116, que creio que já irá explicar ali o flashback do Sakata, do qual eu tenho muita expectativa também. Mas agora tá na hora da porradaria e trocação. Creio que vamos sim finalmente ver Odin demonstrar todo o seu poderio e Sakata mostrar pra que veio e como ele pode ser o único humano capaz de vencer o Odin. E com isso finalizamos essa análise. Agora comenta aí embaixo, com o flashback do Odin finalizado, o que você achou dessa conclusão e do flashback no geral. Eu, como ficou bem claro durante o vídeo, gostei muito do que eles fizeram e podem fazer com o Odin no futuro. Como sempre, eu dou a dica de, caso tu não tenha gostado muito desse flashback, pega e relê esses últimos capítulos. Pega ali desde a revelação da luta do Odin e lê tudo de uma vez numa tacada só. Às vezes esse ritmo mensal acaba atrapalhando a sua leitura, então lê tudo de uma vez pode fazer gostar muito mais. Fica a minha sugestão, tá? Como sempre, um agradecimento aos boosters do server do Discord, Falha, Gegel, Dan, Vene, Jules, Kalin e Hefboy, e aos membros General de Guerra, João VRK, Ariel Reiner, Ultimate Dimensions, Adora Dotto, Darkzin, Vitor Emanuel, Omni, Alex Grindel, Kim Chan, Gigi e Francisco Fagner por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais!